Então, boa tarde mais uma vez. Vou passar a palavra para a digníssima amiga e excelente Florência da UBU. Boa tarde. Sou Florência, da editora UBU, que está lançando o livro do Christian na coleção Exit. Queria agradecer, primeiro, a Bia Bittencourt, da Casa Plana, que foi a origem desse evento, que nos convidou para participar do mês da filosofia na Casa Plana. A gente teve que mudar o evento para Tapera, que somos todos parceiros aqui nesse baixo centro reocupado de São Paulo. A UBU fica no Largo do Arouche, a Plana fica na Pivô, ali no Copan, o Antônio, a Tapera fica aqui, enfim, a gente se encontra na hora do almoço. E aí a gente, então, convidou o Christian para fazer parte dessa programação. Esse, na verdade, é o primeiro evento do Christian sobre o livro mesmo. A gente tem acompanhado o Christian, tem uma atividade assim intensa, seminários, palestras, cursos, etc. A gente vai em todos para vender o livro, mas, na verdade, esse é o primeiro lançamento mesmo sobre o tema do livro, que, na verdade, são 49 textos reunidos. A gente tentou alinhavar textos de épocas diferentes e para públicos diferentes, tentando fazer um caminho, assim, talvez do sujeito sozinho até o sujeito a dois, em relações complicadas, juntos, separados, familiares, com filhos, depois o sujeito em relação ao mundo, depois o sujeito político, enfim, tem um caminho no livro. E queria, então, de novo agradecer ao Antônio, porque a gente teve que mudar o evento de última hora, ele sempre super receptivo. E, então, muito feliz de estar novamente lotando este espaço delicioso. Christian, a você. Obrigado, Florência. Devia ser, assim, coautora do trabalho, né? Porque realmente participou, lendo, relendo, me criticando. Nunca me esqueço uma passagem que eu citei do Levi-Strauss de cabeça. Falou, e Cris, está errado, eu não vou publicar esse negócio de jeito nenhum, está tudo fora de questão. Tive que rever esse capítulo. Foi muito legal assim, o trabalho de produção de uma unidade, né, a partir de um conjunto de escritos, e ao qual devo realmente ao trabalho da UBU e da Florência, né, para chegar nesse resultado, né? Então, é um livro difícil de fazer uma apresentação, porque ele tem uma tese um pouco genérica, né? Mas acho que a parte mais interessante, a estratégia mais interessante dele é que ele é composto por microanálises, né? Então, são situações cotidianas. Essa é uma expressão que está no título, né? Reinvenção da intimidade, políticas do sofrimento cotidiano. Tá? A ideia no início era fazer uma espécie de reatualização desse trabalho do Freud, que é um momento em que ele lança o que seria assim a psicopatologia psicanalítica, né? Mas, em vez de ser um trabalho do tipo DSM, onde está lá explicado o que é a psicose, o que é a neurose, o que é a melancolia, o Freud inaugura a psicopatologia psicanalítica com um texto chamado Psicopatologia da Vida Cotidiana. Tá? E a gente, em geral, lê esse texto como um texto sobre o esquecimento de nomes próprios, sobre atos falhos, sobre como assim os pequenos deslizes da nossa vida diária, eles revelam grandes fragmentos de verdade, eles falam do nosso desejo inconsciente, eles mostram como o inconsciente não é uma experiência assim, distante, profunda, mas é uma experiência cotidiana, né? Então, a ideia, o texto do Freud de 1905, era fazer a pergunta assim, e hoje? Né? E hoje? Qual seria o estatuto da nossa psicopatologia da vida cotidiana? Bom, disse que é um livro que tem uma tese genérica e ele vai abordando diferentes situações microscópicas. A tese genérica, e que dá título ao trabalho, diz respeito a uma experiência que pude assim, acompanhar nesses quase 30 anos de clínica, né? Em que a gente escutava principalmente pacientes em começo de análise, né? Com queixas que tinham uma determinada demanda, que tinham uma imersão num sistema de ideais, né? Essa é uma ideia importante para a gente entender o conceito de sofrimento, né? A gente sofre mais ou menos em função dos ideais que a gente cultiva, estabelece, se distancia ou se aliena, né? O sofrimento é uma função
dos nossos ideais. E por isso ele é covariante com as metamorfoses que vão se dando historicamente, sociologicamente, em nossos ideais, né? Bom, fazendo esse comparativo, né, como é que nossos pacientes chegavam há 25, 30 anos e hoje, a grande novidade, uma novidade assim inusitada, é a quantidade de pessoas que se queixam de falta da experiência de intimidade, né? Quer dizer, se tornou, eu digo paradoxal, porque se tornou muito fácil falar de si, né, com as redes digitais, com uma espécie de hipertrofia da vida social, né? Então, inclusive do ponto de vista dos discursos de autoajuda, dos chats, de todo um universo de literatura e de experiências que preza, estimula a intimidade, né? A falar de si. O falar de si em primeira pessoa virou um fator político, né? A gente passa cada vez mais a julgar as nossas formas políticas a partir das preferências de gosto, das escolhas conjugais, da forma como a pessoa gere a sua vida íntima. Então, ao mesmo tempo, isso foi se tornando mais e mais importante para a nossa cultura e foi se tornando mais e mais escasso enquanto experiência, tá? Enquanto experiência, estar com o outro num tipo específico de compartilhamento, né, que eu tento apresentar, traçar algumas linhas conceituais para tentar definir o que vem a ser intimidade. Tá? Porque intimidade é uma coisa assim que, quando a gente fala, todo mundo entende o que seria, mas quando você pergunta do que ela é feita, você não consegue dizer. Você consegue dizer quando ela está faltando. Você consegue dizer que tem uma coisa errada aqui, que tem um mal-estar, que tem um mau jeito, que tem um desencontro, que eu não consigo estar com o outro de uma determinada maneira. Ou seja, eu sei detectar muito melhor quando ela falta do que propriamente do que ela é feita. Tá? Então, aqui tem alguns desenvolvimentos conceituais, né, em torno desse conceito do Lacan, muito interessante, chamado estimidade, né, que é o ponto de partida do livro. A gente está acostumado a pensar que a intimidade é algo como assim: eu tenho uma vida interior, eu tenho uma vida secreta, eu tenho uma vida onde estaria assim localizada a minha verdade, né? Para o Freud e para o Foucault, esse é o espaço da sexualidade, e que, sob determinadas condições, eu deixo o outro entrar. Então, eu deixo o outro entrar segundo assim, um certo ritual, segundo um certo tato, tem certas condições para que isso aconteça, mas, no fundo, a intimidade seria um problema de distância, né, e de aproximação em relação a uma interioridade, né. Esse conceito, que a gente poderia chamar assim, esse é um conceito moderno de interioridade, e esse conceito ele tá assim, dependente de uma forma literária muito específica, que é a forma romance, né? Romance, né? Flaubert, Balzac, né? O romance moderno, ele nos ensinou duas coisas, né? Como o espaço da intimidade é onde o amor acontece, né? E como o espaço da intimidade é como a gente aprende a sofrer. Esses são os dois polos de qualquer romance. Não há romance sem sofrimento, né? No fundo, um amor interessante, um amor rico, um amor que a gente reputa como verdadeiro, não é efetivamente aquele que é eterno. Aliás, os grandes romances, inclusive no cinema, o Casablanca, são os que terminam mal, né? Ghost, o cara morreu, não deu certo. Pensem nos que realmente influenciaram vocês, né? São romances que não terminam com um casamento e vida eterna, mas eles terminam com um desenlace, uma ruptura, uma distância, e que, no fundo, tem que ver com essa ideia do romance como forma literária, a partir do qual a gente aprende o que é intimidade, a gente aprende a intimidade como vida interior, né? Bom, o conceito do Lacan, ele inverte isso, porque o Lacan está muito preocupado, já lá nos anos 50, 60, com o que ele chamava de esgotamento da forma romance. Dizia assim: se a nossa forma de sofrer tem que ver com as narrativas, né, que nos ensinam a amar e a sofrer, né, a transformação dessas narrativas poderia gerar, enfim, novas formas de sofrimento e novas maneiras de pensar a cura, né, ou o tratamento, a reinvenção, né, do que a gente pode fazer com o sofrimento. Então, pesquisando essas outras formas, que seriam formas alternativas ao romance,
O Lacan vai buscar, por exemplo, a poesia chinesa, ele vai buscar James Joyce, ele vai buscar Marguerite Duras, ele vai buscar Blanchot, gente na literatura que está também se questionando sobre, bom, qual que é o limite da forma romance, né? Dentro dessa pesquisa, ele inventa, então, essa ideia de que talvez a intimidade não seja, ou não precise ser, essa exploração de uma espécie de segredo na vida interior. Talvez o que seja, vamos dizer assim, mais íntimo, seja uma espécie de reencontro com algo que a gente põe muito longe de nós, muito fora de nós, né? Daí essa ideia do estimo, né? A coleção chama Exit, né? Como resposta a por onde é a saída, né? Onde é o exit, né? Onde é que a gente vai encontrar esse pedaço de nós que é o tão mais distante, o tão mais excluído e, ao mesmo tempo, o tão mais íntimo, né? O Lacan pinça isso num texto do Freud muito lido, muito apreciado, muito comentado, e que, não obstante, é um texto meio bobo, é um texto meio chato, né? É um texto onde o Freud comenta um trabalho de um escritor romântico alemão, chamado Hoffmann, chamado O Homem de Areia. E, nesse comentário, isso foi filmado pelo Coppola, né? É um filme chamado Tetris, é sobre esse conto que o Freud comenta, O Homem de Areia, né? Tetro. E nesse trabalho, o Freud inventa uma palavra, na verdade, ele traz um conceito, né? Para tentar explicar as narrativas de terror, onde diz assim: olha, nesse dispositivo literário, o que acontece é um unheimlich, né? Unheimlich, ele diz assim, é uma palavra estranha, porque Heim, em alemão, quer dizer lar, casa, né? Unheimlich seria o não de casa, o não caseiro, o não próprio, o não íntimo, né? Portanto, aquilo que é o estrangeiro, é o estranho, é o que não tem nome, é o que não tem forma, né? Que não tem lugar. O horror funciona na gente quando ele consegue evocar esse mais estranho, esse mais longínquo, e mostrar que ele vive dentro de nós. E, ao mesmo tempo, isso que a gente acredita, assim, ser a nossa essência mais última, ser aquilo que ninguém entra, aquilo que ninguém conhece, aquilo que ninguém sabe, isso é o que está mais distante de nós. Então, ele inverte, né, ele cruza essa topologia intuitiva, essa experiência intuitiva do espaço, que a gente tem a partir do próprio corpo, né, e que forma a geografia básica a partir da qual a gente entende o que seria intimidade. Bom, pensando desse jeito, né, a gente pode talvez compreender numa outra chave por que a intimidade está se tornando cada vez mais rarefeita, cada vez mais difícil de acontecer, né? Não porque a gente se tornou, como alguns autores dizem, né, o François Lyotard, já lá nos anos 80, falava do pós-moderno como um aplanamento das narrativas, como um encurtamento das narrativas. Em vez da história de amor acontecer em 2 volumes, tipo Ana Karenina, ela se torna um conto, ela se torna um texto mais curto, ela se comprime. Isso é uma maneira de entender por que a intimidade diminuiu, né? Ou por que ela está diminuindo. Outra maneira mais, para a qual estou mais assim, simpático, né? É pensar que não é um problema de extensão, não é um problema de quantidade, mas que diz respeito a como que a gente está tolerando cada vez menos encontrar-se fora de si. Encontrar-se, né, em algo que é distante, que eu digo assim, puxa, a princípio não tem nada a ver comigo, e a partir desse estranhamento básico, eu vou me aproximando e eu vou dividindo com o outro. Não é o que eu tenho, é o que eu me estranho. O estranho é o que faz a intimidade, não é o próprio. Não é o que eu tenho, o que eu sei que eu sou, o que você tem, que você sabe que você é. É aquilo que eu desconheço em mim e aquilo que você desconhece em si. Quando a gente consegue criar um espaço onde essas duas coisas estão presentes, o que a gente tem é
que a gente pode chamar de uma experiência produtiva de indeterminação. Né? Isso vai aparecer em alguns capítulos desse trabalho, né? Isso é uma tese que a gente já há alguns anos estuda no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP, né? E que estuda justamente essas transformações históricas pelas quais o sofrimento vem passando aí não só nos últimos 20 anos, mas desde o início da modernidade. Né? Uma forma simples de apresentar a ideia é mais ou menos assim. Existe uma teoria geral do sofrimento, né? Hegemônica, prevalente, mais, vamos dizer assim, desenvolvida, mais visível, que diz o seguinte: olha, por que a gente sofre? A gente sofre porque, no fundo, nos foi prometido, olha o papel dos ideais, nos foi prometido uma determinada vida, né? Em relação à qual o real não a confirma, em relação à qual o real a desconfirma. Né? Então, a gente vai sendo assim educado, a gente recebe o desejo que nossos pais nos transmitem, a gente recebe um conjunto de ideais da nossa cultura, e a gente se forma para X. Chega lá, a gente encontra X menos 10, X menos 20, X menos 50. Não era isso. Né? Bom, essa ideia ela vai levar ao seguinte: então a gente precisa corrigir esse déficit. Né? A gente precisa encontrar a razão pela qual a coisa não deu certo. Né? Por que a vida, né? Vários poetas chamaram a atenção da gente para isso. Né? A vida ela não é um conjunto de monumentos. Né? A vida é um conjunto de fracassos interessantes. Né? De decepções interessantes, de ilusões desfeitas. Né? Bom, então existe essa teoria, vamos dizer assim, mais corrente, de que a gente sofre pelo excesso de experiências improdutivas de determinação. A gente sofre com o excesso de leis, a gente sofre com o excesso de normas, a gente sofre porque o outro não deixa a gente realizar aquela vida que tinha sido prometida para a gente sofre porque tem um problema no sistema, né, que gerou ilusões hipertróficas, ilusões irrealizáveis. Isso é verdade, e para esse modelo de sofrimento, a gente tem um dispositivo de cura, que é fazer o quê? É tentar simbolizar, é tentar renomear, é tentar se apropriar do que nesses registros de determinação a gente não se dá conta. Ou seja, o que naquela promessa de desejo que nos foi passado, né, contém ali de equívocos, né, de identificações imaginárias, de alienações. Né? Pode dizer, tá, isso reduz nossos ideais, isso é uma espécie de cura que a gente vai encontrar na literatura e na modernidade. Mas tem outra forma de sofrer, e é essa que foi menos tematizada, e é essa que vai aparecer com o declínio da intimidade. Né? Que a gente sofre pelo déficit, pela raridade, pela falta de experiências produtivas de indeterminação. Ou seja, a gente sofre quando a gente, paradoxalmente, assim, a gente não consegue se angustiar direito. Quando a gente leva uma vida tão confortável, tão funcional, tão bem realizada, tão assim, conforme o plano, que está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa que não, aparentemente não está em nenhum objeto, não está em nenhuma prática. Né? Mas que se refere a justamente esse encontro com, vamos dizer assim, essa parte exilada de mim e a parte exilada do outro. Esse encontro regido não por um contrato, por uma regra, né? Por um acordo. Porque é assim que a gente lê, né? A primeira chave. Eu estou sofrendo porque alguém roubou nos números, alguém não cumpriu o contrato. Então, qual é a forma de curar? Refazer o contrato. Né? Refazer o acordo. Encontrar alguém que esteja à altura do acordo que eu quero fazer para constituir um horizonte de vida. Tá? Essa é uma forma de lidar com isso. Mas, vamos dizer assim, do outro lado,
Vai ter experiências em que o problema é justamente o contrato. Uma vida excessivamente organizada de forma contratualista. Excessivamente organizada de modo funcional. Excessivamente organizada por trocas justas. Né? Eu te dou o que você espera, você me dá o que eu espero. E daí nós ficamos numa relação assim, perfeita. Né? Uma relação perfeitamente funcional. Né? Como alguns pacientes chegam e dizem assim, olha, eu acho que eu estou com uns problemas no meu casamento, ou no meu namoro, ou no meu amor. E o que você acha que é assim? Por que, né? Que está acontecendo esse problema? A pessoa diz assim, nós temos alguns ruídos de comunicação. Você fala, isso vai dar trabalho. Ruídos de comunicação? Quer dizer, está contida aí a ideia de que eu não estou entendendo direito ela não está me entendendo, ou ele, e ele não está me entendendo, mas é só uma questão da gente chegar num acordo, entendeu? A hora que eu explicar melhor o que ela quer, a hora que eu explicar melhor o que eu quero, a gente vai chegar num toma lá, dá cá. Né? Isso é péssimo. Né? É péssimo, porque quando dá certo, dá errado. Né? Quando dá certo, você chega numa relação que ela é funcional, contratual, só que falta o quê? Intimidade. E quando ela dá errado, também falta intimidade, porque você se recua, você, enfim, não se entrega, você não coloca de si, você começa a se defender do outro. A maior parte das relações desejantes, elas estão enfrentando problemas, porque o problema é como é que eu me defendo daquilo que eu desejo. Né? Que passa a ser representado pelo outro, que eu escolhi, amo, desejo, etc. Só que preciso mantê-lo longe. Então, nos dois casos, né, a gente está às voltas com o que eu chamei, dei título ao livro, né, de um déficit de experiências produtivas de uma coisa que não tem que ver com contrato. Tem que ver com indeterminação. Tem que ver com aquilo que a gente não vai se entender sobre. Que é legal falar, tentar se comunicar, chegar a acordos, mas só há intimidade no espaço em que isso fracassa. No espaço do equívoco, no espaço dos desencontros. Né? E, bom, no fundo, então, o livro é uma série, um caleidoscópio, né, de situações em que eu tento descrever esse impasse. Né? Descrever esse impasse não para aumentar a dinâmica trágica da experiência, mas porque é possível reverter, porque é possível reinventar a intimidade na medida que a gente percebe que há alguns vilões, né? Que há alguns assassinos de intimidade mais ou menos visíveis. Né? Então, por exemplo, né, um capítulo que especialmente as pessoas comentam comigo, que gostam e tal, é um capítulo sobre um tipo de casal, né, um tipo de funcionamento de casal, né, chamado O Homem das Cavernas e a Mulher Telepata. Né? Então, é uma montagem mais ou menos assim. Né? Tudo bem que tem um estereótipo cultural de como é a mulher, de como é o homem, mas descontando tudo isso, é uma atitude básica, né, em que uma mulher ela tem um interesse muito grande justamente em experiências do quê? Intimidade. Né? Quero saber mais sobre você, quero dividir mais a vida com você, quero dividir o seu Facebook comigo, quero dividir o seu WhatsApp comigo, eu quero ver os seus e-mails. E o outro lado diz, isso é bacana, mas assim, exatamente onde vai dar essa conversa, né? Recua um pouco e pede distância e diz, bom, pode ser, vamos, o que exatamente você quer com essa demanda? Né? É nesse momento que as nossas heroínas ativam os seus superpoderes, né, telepáticos. Né? Ou seja, você não me falou, mas eu sei o que você está querendo. Eu sei o que você está pensando. E você, do outro lado, diz, mas nem eu sei o que eu estou pensando. Mas ela já está certa que
A leva a B, B leva a C, C leva a D, e existe, então, uma antecipação, que é no melhor, vamos dizer assim, na melhor, mais pura das boas intenções, muitas vezes, às vezes não. Né? Que é uma intenção do quê? De criar proximidade com o outro. Quero saber mais da sua vida. E o outro, pé para trás. Ou seja, tipicamente o homem se recolhe numa espécie de caverna, né? Uma caverna onde ela está vendo o seu jogo de futebol, ela que agora eu preciso de um tempo para mim, daqui a pouco a gente conversa, não sei o que dizer. E quando ele faz esse pé para trás, o que acontece com a leitura dessa demanda do outro lado? Desamor. Ele não me quer. Ele está declarando que aquilo que me fazia me aproximar dele não tem valor. O que produz o quê? Um reativamento potencial do raio telepático. Quer dizer, agora vou pegar você dentro da caverna. Não adianta fugir. Não adianta ir para o banheiro. Não adianta chegar mais tarde em casa. Eu sei que você, no fundo, está pensando A, B, C, imaginando X ou Y. E vejam só, enquanto isso está acontecendo, está se criando um espaço de, você pode dizer assim, de fracasso da intimidade, por um lado, mas de intimidade patológica, por outro. Porque esta mulher, ela está criando coisas, às vezes, muito interessantes sobre esse cara. Que muitas vezes é flat, incapaz de grandes histórias. Mas, com esse procedimento, ele se torna uma espécie de super-herói que tem poderes ocultos, que estão em algum lugar, que ele não me mostra, mas está lá, né? Do outro lado, o que acontece com esse que está acuado dentro da caverna? Ele começa a se perguntar por que ela quer me controlar, por que ela quer mandar em mim, por que ela quer saber tanto sobre mim. E começa a fabular algumas teorias a respeito, algumas muito ruins. Mas ele começa a pensar no que é essa outra que está com ele naquela viagem. Resultado dessa viagem, às vezes, vai muito longe, e você diz, poxa, esse casal não se entende, não vai dar certo, e elas são a expressão mais trivial do que a gente poderia chamar de foram felizes para sempre. Né? Os dois casados em torno desse equívoco, casados em torno desse desencontro. Bom, uma outra versão dessa problemática, e aí mais difícil, é certas modalidades compulsórias e ciúmes. Né? Ou seja, você tem outro, ou você tem outro, né? Você está me traindo. E você diz assim, a que serve isso? A que serve essa fantasia? Né? E daí, bom, está traindo, daí, bom, o que acontece? Te vigio, daí você se sente oprimido, daí você acaba. Daí eu encontro outro que também está fazendo a mesma coisa, e há uma série que vai se constituindo em torno disso. Nunca se falou tanto sobre ciúmes quanto agora na clínica. Né? Por quê? Porque o ciúmes ele se tornou, ao mesmo tempo, assim, uma espécie de afeto fundamental. Ele é um afeto vilão para as intimidades. Né? Por quê? Porque ele é um afeto contratualista. Né? O ciúmes, né, ela tem que ver com eu adquirir direito de posse, uso, exclusividade, e está aqui o contrato que a gente assinou, e não tem muita negociação. Né? Em nome desse contrato, eu afirmo minhas prerrogativas. Só que, e aí a gente entra, por exemplo, em 2 capítulos do livro, onde eu defendo a ideia de que o casamento seria um tipo de perversão consentida. Tá? No seguinte sentido. Né? Existem no direito clássico dois tipos de contratos. Tá? Os contratos que versam sobre o uso de coisas, né? Terrenos, imóveis, automóveis, etc. E os contratos que versam sobre a relação entre pessoas. Né? O que você pode fazer, o que não pode fazer, né? O que a gente combina. Vamos pensar, então, numa maneira de articular essa forma de laço social, que é o casamento. O casamento é um contrato entre coisas ou entre pessoas? Vocês vão dizer, bom, entre pessoas. Então, o que o uso do corpo tem a ver com isso?
Corpo, coisa, matéria. Né? Então, o que eu faço com as minhas partes baixas e íntimas, nada a ver. Porque o nosso contrato são pessoas. O que você tem que mandar na minha periquita ou no meu Braulio? Não tem nada a ver. Não estava pega lá, o contrato não está escrito que essa parte do meu corpo está sobre uso, propriedade, prerrogativa dessa outra pessoa. Mas a gente entende assim. Ou seja, a gente se trata numa relação onde a infidelidade se torna tão importante a partir dessa premissa óbvia e quase que espontânea e natural. Né? Do outro lado, a gente vai dizer assim, não, mas a graça do contrato amoroso é que ele é baseado na transformação da contingência na necessidade. Tá? Quer dizer, de todas as pessoas no mundo, por quem eu podia me apaixonar, eu fui me apaixonar por você. Ou seja, podia ser qualquer uma. Com perdão da analogia, podia ser qualquer uma. Né? Quantas? Mas depois que eu me apaixonei por você, se tornou necessário. Eu não posso mais amanhã dizer, e depois eu vou conversar com meu amigo, ela não me olha, ela não me quer, enfim, não está dando certo. E daí meu amigo diz assim, muda. Como assim muda? Claro, se é um contrato, você pode mudar, você pode alterar. Né? Então, diga que agora, amanhã, você não está mais apaixonado por essa, você está apaixonado por aquela. Estará resolvido o seu problema. Problema, quer dizer, nós estamos falando de um contrato que ele subverte as regras básicas de todo contrato, que é o uso da liberdade. A gente está tratando os outros, aparentemente, né, como pessoas, mas a gente infiltra dentro dessa relação o uso e o trato, portanto, é a consideração do outro como coisa, como corpo. Resultado, em que forma clínica a gente tem exatamente esses três elementos? Né? Prevalência radical do contrato, substituição da relação de pessoas por coisa e apossamento do outro. Né? Onde que a gente encontra isso? Na perversão. Né? Perversão, ao lado da neurose, da psicose, uma das três grandes estruturas clínicas. Né? Perversão, por exemplo, vocês vão encontrar no cinema nacional, né, naquele filme O Cheiro Ralo. Sabe o cheiro do ralo? Do Selton Mello, né? Com Lourenço Mutarelli. É a história de um cara que é um dono, um proprietário de uma loja de objetos usados. Né? E, muito interessante, primeiro traço da perversão. Né? As pessoas chegam com histórias, com coisas, né? Uma caixinha de música, que é da minha família, foi da minha avó, eu vou te contar como isso aqui é um objeto que contém o quê? Intimidade. Contém algo de mim, fora e muito longe de mim mesmo. E daí diz isso para o Selton Mello e o cara fala, R$20. Não, como você não quer escutar a história? Não, eu só estou interessado por coisas. Pessoas e as histórias, etc., elas são totalmente irrelevantes. Então a gente vê ele tratando as pessoas de uma forma completamente assim, impessoal. Exatamente, é o traço da perversão. Só que o interessante do filme é que esse cara começa a sentir isso que atravessa, né, é um conceito que atravessa vários capítulos do livro, ele começa a sentir isso que eu chamo e o Freud chamava de mal-estar. Ou seja, está tudo funcionando bem, eu estou ganhando dinheiro, as pessoas vêm na minha loja, eu compro os objetos dela, revendo com lucro e etc., como a minha pizza, assisto minha televisão, mas tem algo que não está bem. E no filme, esse algo que não está bem é o cheiro do ralo. Né? É um banheiro que tem um problema. Daí ele chama o encanador, daí o encanador tampa o ralo e o cheiro continua vindo. Daí ele tenta ver a privada e o cheiro continua vindo. E o cheiro continua vindo. Ou seja, este cheiro que está vindo da onde? Né? Está vindo da extimidade desse personagem. Está vindo do aquilo que é a sua verdade, que estaria aqui dentro de si, só que aparece como um negócio insuportável desde fora. Tá? Bom, e ele vai aprofundando essa pesquisa, essa investigação com esse traço, até que isso vai atravessando a relação dele com as mulheres.
né? Tem uma mulher que gosta dele, que ele se interessa por ela, e etc. E daí ele começa a sair com a mulher, e daí ele começa a olhar para a bunda da mulher. E daí ele começa a olhar mais para a bunda da mulher. E daí ele começa a olhar tanto para a bunda da mulher, que ele começa a se dar conta, e vejam só, o cheiro do ralo era o indício desse negócio que estava nele, mas que ele não conseguia reconhecer. Ele começa a olhar tanto para a bunda da mulher, que ele começa a se apaixonar pela bunda da mulher. E daí a mulher começa a dizer assim, não, mas escuta, e eu? Não, você é um apêndice para a bunda. Eu tô interessado nela, não em você. E aí a gente vê o sofrimento do personagem, porque ele começa a ser assim, completamente dominado, ele começa a ser subjugado por esse objeto coisa, esse objeto que é uma parte do corpo, que ele achava que ele mandava, que ele comprava, que ele podia possuir, que ele contratualizava, e no final o que é que se revela? É esse objeto que manda nele. Ele é um servo desse objeto. Né? Quer dizer, então, essa passagem sobre o filme permite ilustrar o que eu estava chamando assim, do casamento como uma perversão consentida. Né? Uma perversão que não é uma perversão clínica, mas vamos dizer assim, uma relação com o outro que tem todos os traços daquilo que a gente mais repudia na nossa cultura, que é o perverso. Né? O perverso, o malvado, aquele que trata os outros de uma maneira, enfim, como coisas e não como pessoas. Tá? Bom, o livro vai, então, trazendo outros exemplos, né, de perda da intimidade, como, por exemplo, o que a gente tem nas novas formas de relacionamento dentro de um casal, relativas à diferença de posse ou de dinheiro. Como um casal gere o seu dinheiro? Estendendo, né? Já que um casal é uma perversão consentida, né? Ou a estrutura de um casamento poderia ser pensada dessa forma, como é que ela gere, como é que ela lida com o fato de que um ganha mais, o outro ganha menos? E cada vez mais frequentemente, uma ganha mais e um ganha menos. Isso é um fato, assim, que era raro há 20 anos e que é, assim, não vou dizer predominante, mas é extensivo hoje. Tá? O que acontece que quando isso se dá, é muito difícil para que os homens suportem. Tá? Poxa, mas séculos e séculos, né, uma relação tão criticada, né, de submissão, de dependência, a gente se emancipou em tantos sentidos, a gente pensa o amor de uma outra maneira, a gente pensa a liberdade do desejo de uma outra maneira. O que acontece é que nós estamos tão atrasados nessa conversa. Basta que ele perca o emprego, basta que ele não tenha o atributo fálico, basta que ele não tenha, e a gente não tem história de amor possível. Perguntem-se, qual a história de amor que vocês conhecem, no cinema, literatura, que tenha essa estrutura, que tenha dado certo? Né? Se vocês tiverem uma, eu estarei contente de segui-los nessa. Próximo capítulo diz respeito a... nós vamos até 6:30, isso, falando, né? Próximo capítulo é o que acontece depois, então, que perversão consentida se dá, vem muitas vezes uma coisa completamente assim nova, completamente assim que deixa os clínicos e os educadores desarmados, que é como criar filhos. O lugar que as crianças estão ocupando num novo tipo, né, que vamos chamar assim, um novo tipo de narcisismo. Um tipo de narcisismo, a gente estava até discutindo, falando sobre isso, um narcisismo que é uma variação do narcisismo nacional, né, que até 15 anos era um narcisismo, vamos dizer assim, vamos pensar nas nossas elites, né, um narcisismo baseado em dois afetos fundamentais, a inveja e um medo. Tá? Isso eu estudei no meu livro anterior, sobre condomínios. Né? Quer dizer, a forma de vida que a gente podia aspirar, que a gente podia desejar, era entre muros. Né?
Porque aí o perigo fica lá fora, nós estamos aqui entre iguais. Né? Isto é, veja só, um ideal de vida. Né? Então, isso é a fase, a maneira como a gente lidou muito mal com esse afeto do medo. Porque a hora que a gente torna invisível o outro, a hora que a gente não conversa mais com ele, a hora que ele não tem mais uma face, a hora que a gente não é capaz mais de intimidade com esse outro, mesmo que ele seja um outro assim distante, ele se torna muito mais perigoso do que era até então. Por quê? Porque ele se torna o suporte perfeito para as minhas fantasias sobre o que é esse outro. Tá? Bom, isso diz respeito ao lado paranoico, lado, vamos dizer assim, do outro como uma fonte de medo, de terror. Mas há uma outra faceta que diz respeito à inveja. Né? A elite brasileira, durante muito tempo, desenvolveu uma forma de se posicionar socialmente e de legitimar a sua própria experiência de classe, baseado no seguinte: eu preciso mostrar signos de ostentação, signos que digam assim, olha, eu posso não estar muito satisfeito com o que eu tenho, mas eu sou, mesmo assim, capaz de fazer inveja ao outro. Por isso a gente desenvolveu uma cultura muito ligada assim, a marcas, a automóveis feitos para exibir, a uma relação com a cultura baseada em títulos, em opressão, em ostentação. Né? Bom, o que acontece no interior da experiência, vamos dizer assim, do lulismo? Né? O que acontece com a profunda movimentação social que a gente teve nesse período? Esta forma, né, essa forma tipo, né, de gozar com a riqueza, ela é abalada, ela é questionada. Quer dizer, aquele sujeito que precisa mostrar tanto assim, que precisa fazer da sua posição de classe um ícone narcísico, ele está com problemas em relação à sua posição de classe. Ou seja, ele não é um verdadeiro rico. Surgiu a figura do emergente, nas novelas, né? Começa a abordar essa figura que ela não está à vontade nessa nova posição de classe em que ela se encontra. Né? Bom, isso seria um motivo para a gente entender o que afetou tão dramaticamente as nossas expectativas quanto à criação de filhos. Tá? Filhos que, desde sempre, dizia o Freud, são extensões do nosso narcisismo. Aquilo que eu não consegui realizar, aqueles sonhos que ficaram pendentes, eu projeto nos filhos. Eles são a vida por vir que há de ser melhor que a minha. Ou seja, eles são representantes dos meus ideais. Ou seja, eles são representantes e função dos meus sintomas. Ou seja, eles são representantes e função de quanto o meu sintoma me faz sofrer. Tá? Bom, a gente tem um deslocamento, então, do narcisismo baseado na ostentação para um narcisismo baseado na experiência. Tá? Em que o que eu vou exibir não é a marca do meu tênis nem a marca do meu carro, mas é a experiência do meu filho. De como ele é capaz de ser super desenvolvido, de ser especial, de ser uma criança millennium. Não sei se já ouviram essa expressão. Né? Crianças millenniums são crianças, é um discurso que tem que ver com a virada do século. Né? E que começou a circular a ideia de que está acontecendo algo assim com o mundo. As nossas crianças, elas estão nascendo mais inteligentes. Elas estão nascendo com faculdades mentais muito mais aceleradas. Elas estão aprendendo a ler mais rápido. Elas estão aprendendo a falar mais rápido. Elas estão andando mais rápido. Tudo está acontecendo mais rápido, concordam? A internet, os meios de comunicação, a aceleração é um valor assim fundamental. E, obviamente, nesse contexto, as crianças se tornam assim hiperdesenvolvidas. Tá? Bom, a expectativa de que, vamos dizer assim, essa criança, ela é uma criança que tem que ser acelerada, uma criança que tem que responder funcionalmente, uma criança que tem que se encarregar de portar massivamente a felicidade que me falta. Tá? Bom, essa promessa,
esse contrato, essa aposta, ela está produzindo uma série de dificuldades, né? No âmbito educativo, no âmbito moral, no âmbito desejante. Por quê? Porque nossa relação com os nossos filhos deixou de ser uma relação baseada na intimidade. Passou a ser uma relação, né? Ou ela começa cada vez mais a aparecer como uma relação de ostentação. Então, ele precisa ir bem na escola, por quê? Não porque isso vai levar ele a Harvard, porque isso vai levar ele para um futuro brilhante, não porque ele vai realizar os sonhos que a nossa família não conseguiu realizar, mas porque a realização dele é a prova de que eu sou uma supermãe, de que eu sou um superpai, de que eu fiz o meu trabalho direito, de que eu estou sendo feliz através da felicidade que ela está, então, piscando, reluzindo e apresentando diariamente para todos. Então, você pega essa criança que se formou nessa retórica, que se formou nesse discurso, e ela chega ao consultório com um discurso sobre si, vamos dizer assim, desarticulado do ponto de vista da queixa, desarticulado do ponto de vista da narrativa do seu sofrimento. Ela é incapaz, por exemplo, de contar a história de por que as coisas não estão indo muito bem na vida dela. Por que isso acontece? Porque, no fundo, quem tem que contar essa história é o outro. No fundo, quem contou essa história durante toda a vida dessa pessoa é o seu pai, a sua mãe, a sua escola. São aqueles que, vamos dizer assim, estão na relação com essa criança de uma forma deficitária. Tudo bem? A gente poderia, então, o livro vai discorrendo mais sobre isso. Ele passa, por exemplo, sobre a função dos animais, né? De como os animais domésticos, como cães e gatos, elas passaram a ocupar um outro lugar na nossa subjetividade. Não exatamente assim de sucedâneos e substitutos de filhos, né? Aliás, os animais eles fazem parte da forma como a gente aprende a amar. Crianças que convivem com animais, elas têm formas de intimidade diferentes de outras, né? Não vou dizer assim mais ricas, mas talvez um pouco, né? Na medida em que a gente tem ali um outro para a criança que é como ela, mas que é diferente dela. Que não fala, que não cresce, que não vai para a faculdade, que não, enfim, que não faz uma série de coisas, né? O que acontece do ponto de vista da perda da intimidade? De repente, nós começamos a tratar nossos animais de forma tão, vamos dizer assim, dedicada, de forma tão devocional, que eles não servem mais para nos ensinar como amar um diferente. Porque eles não são mais diferentes. Eles são como nós, né? Então, eles falam como nós, eles se comportam como nós, eles se vestem como nós, e aí eu perco a relação justamente de estranhamento, de um Heimlich, de diferença, e passo a ter uma espécie de extensão de mim, que é a mesma posição que eu estou pondo os filhos, não que um tem que ver com o outro, mas uma espécie de braço narcísico que me impede de produzir experiências de estranhamento e, consequentemente, experiências produtivas ligadas à intimidade, né? Bom, depois desse início, né, o livro progride para a segunda parte, em que eu vou examinar como é que a gente sofre do outro, né? Até aqui eu estava falando, né, de solidão, né, que é a experiência, vamos dizer assim, que falta para a constituição da intimidade. A ideia de ficar sozinho é cada vez mais estranha, porque se você fica sozinho, o que acontece? Você liga um celular. Se você está sozinho, você se conecta a alguém. Se você está sozinho, você se ocupa de alguma forma, né? Isso a gente diz assim, é legal, porque a gente está sempre assim ocupado. O que a gente vai perdendo com isso? A possibilidade dramática de ficar consigo. A possibilidade de ficar sozinho. Em português, a gente não usa muito uma palavra que em outras línguas, né, seria um sucedâneo da solidão, que é a solitude, né?
Solidão, você pode dizer assim, é alguém que está isolado, alguém que não está com o outro, é alguém que fracassou no seu laço com o outro. Quantas pessoas a gente escuta que dizem assim, por que você não vai ao cinema? Você está bom, sozinho. Não, mas eu vou ao cinema e todo mundo vai olhar e vai apontar. Ela está sozinho, ele foi desamado por alguém, e ela não conseguiu um namorado, ela é uma pessoa que, bom, é menos. E a pessoa diz, mas... e daí eu não saio de casa porque eu carrego essa imagem que faz com que eu me relacione com, vamos dizer assim, com o outro a partir da mera solidão, e não o que alguns filósofos chamam de solitude, tá? Que é a experiência de estar consigo em diferença a si, não em identidade, de estar consigo como um estranho, não como alguém que você domina, controla, vigia, disciplina, melhora, pole, recria, autogoverna. Né? Essa é uma expressão importante do Foucault que atravessa todo esse trabalho. Né? No fundo, a gente poderia dizer, é um trabalho contra esse modelo de subjetivação, de que a gente deve se relacionar conosco mesmo a partir do quê? Controle. Né? A partir do quê? Bom, faça isso, faça aquilo, coma isso, não coma aquilo, coma isso junto com aquilo, saia assim, eduque seus filhos assado. É uma relação de dominação, né? De dominação de si. A dominação de si, ela exige o quê? Que você tenha uma espécie de cavaleiro invisível, que é um centro de gravidade, que é a instância que está dominando todo o resto. Quer dizer, para que alguém consiga se entender desta maneira, tem que apagar a sua divisão subjetiva e tem que apagar a ideia de que nós somos diferentes de nós mesmos. De que tem uma parte que faz parte da viagem, mas não sou eu que mando nela sempre. Como os exemplos que eu já dei, frequentemente é ela que manda em mim. É essa parte maldita, que falava o Jorge Bataille. Essa parte, que é parte do corpo, a tal da bunda, do cheiro do ralo. Né? Essa parte que pode ser um olhar, essa parte que pode ser uma voz, essa parte exilada de mim, que conforme a música do Chico Buarque, nela você não manda. E quanto mais você acha que você manda nela, mais ela manda em você. E esta relação, ela precisa de um outro tipo de política. Né? Esse outro tipo de política, ele depende, ele é favorecido pela experiência da solitude. O Lacan não teorizou isso tão explicitamente, mas o Winnicott tem observações fundamentais sobre isso. Né? Ele diz assim, a experiência de ficar sozinho é fundamental para tudo que vai acontecer na vida de uma criança. Se ela não conseguir ficar sozinha, por exemplo, ela vai ter problemas para sempre quanto a dormir. Já pensaram em dormir? Como é que a gente dorme? Dormir é como fazer a travessia de um rio. Você está de um lado, e daí você se desliga de si, e daí você vai para outro que você não sabe qual é, e depois você volta para um. A capacidade de fazer isso depende da capacidade de estar sozinho. A capacidade de estar sozinho, ela pode ser profundamente ofendida por certos modos de criação. Por exemplo, crianças que nunca estão propriamente sozinhas. E se elas estão sozinhas, isso vira uma demanda para os pais, né? Dizer, estou de tédio, tá chato, cria alguma coisa para me ocupar. Então, desde os tablets, dados para crianças muito pequenas, até essa ideia de que a gente sim, tem suturas permanentes que nos impedem da experiência de solidão. Né? Bom, então passamos por esse primeiro capítulo, que chama Solidão, Modo de Usar. Né? Que tem que ver com, por exemplo, a arte de começar e terminar relações. Né? O que quer dizer tchau? Acabou, terminou a nossa história. É um trabalho que envolve me despedir de partes de mim que vão embora com você. Você vai levar. E, por outro lado, suportar que tem partes de você que vão ficar em mim.
mesmo que eu não queira. Como diz o Roberto Carlos, né? Na moldura do retrato, não sou eu quem lhe sorri, mas você vê o meu sorriso mesmo assim. Ou seja, na ausência do cara, na ausência material de traços, o outro está lá em você. Bom, isso faz parte do que o Freud chamava de experiência do luto. Por isso a experiência do luto é um modo de subjetivação. Ela não é ela é de simbolização, ela não é uma coisa chata que acontece na nossa vida de vez em quando. Fazer o luto é como a gente devora o outro, como a gente faz antropófago do outro e como a gente se deixa devorar pelo outro, para falar como os nossos modernistas. O que acontece quando você termina um relacionamento por WhatsApp? O que acontece com uma pessoa quando ela chega e diz, acabei? Ah, tá. O que significa isso? Significa que eu mudei o status no Facebook? Significa que eu apaguei todos os contatos dessa figura? Significa que todos os amigos que são amigos em comum foram deletados? E erased. Acabou. Estou limpo, novo. Não tem nada que gruda em mim. Agora vamos em frente. E esta pessoa, depois de 5 ou 6 dessas, faz uma depressão terrível que você não sabe de onde está vindo. Por quê? Porque esse trabalho envolvendo a solitude e a criação de uma solidão, uma solitude radical, que é essa que está em jogo quando você diz acabou, tchau, eu vou levar uma parte de mim, você vai levar outra parte de mim, muitas disputas judiciais, heranças e partilhas têm que ver exatamente com isso, com a impossibilidade de dizer tchau. E de dizer tchau como um trabalho que tem que ser feito, né? Bom, depois da solidão como modo de usar, vem esse capítulo sobre afetos compartilhados, né? Em que eu falo da traição, dos ciúmes, que já comentei com vocês, eu falo dos animais, eu falo da vergonha, como um afeto ascendente na nossa cultura, né? Nós estamos vindo de uma época em que o paciente chegava no consultório, afeto fundamental, culpa. Culpa, que eu não fiz, que o outro não fez, que o outro não fez comigo, que eu fiz, que eu não tirei nota. Hoje, a culpa está presente em formas disfarçadas, né? Muitas angústias culposas, angústias que a própria pessoa não percebe que ela está afundada numa culpa que, bom, é culpa esse negócio que está sentindo. Em compensação, a sensibilidade das pessoas para a vergonha, inclusive entre os adolescentes, inclusive entre as crianças, é algo absolutamente assim complexo, absolutamente novo, absolutamente assim que requer um tipo de escuta pós-freudiano, pós-lacaniano, que sei eu. Por exemplo, preciso emagrecer. Eu estou assim, gordo e tal, vou fazer dieta, talvez vou para um spa e etc. Então, quantos quilos você precisa emagrecer? Como assim? Isso no divã. Como assim? Isso, depois de me contar que deu para 3, saiu com 4, fez um suruba, etc. As coisas escabrosas. E aí você pergunta, quantos quilos você pesa? Doutor, tem coisas que não se pergunta. Como assim, quantos quilos você pesa? A pessoa falando sério. São coisas inegociáveis. Não é que, não, mas escuta, aqui é um espaço, associação livre, você deve falar tudo o que te ocorre. Eu penso que esse número deve ser importante, a ponto de você negá-lo para o seu psicanalista. Não, mas eu vou continuar ligando até o túmulo. Vocês está bom. Então, vamos mudar o capítulo para quantos anos você... Que anos, rapaz? Isso é uma outra informação totalmente assim vedada. E são exemplos caricatos de como, vamos dizer assim, o tratamento da vergonha se judicializou. Ali onde a vergonha vem imediatamente uma espécie de barreira, de muro, de não negociação, em que a coisa anda muito devagar ou não anda. Né? E vejam, o que é a vergonha? Né? Esse afeto social, né? Esse afeto fundamental. Freud dizia, nojo, culpa e vergonha. São afetos que dependem da forma como alguém resolveu o Édipo, né? Enfim, se constituiu como sujeito. A vergonha acontece quando eu sei que o outro sabe que eu sei. Né?
Não é só que eu fiz uma coisa que eu acho errada, né? Mas eu sei de uma coisa que eu não devia saber. Eu sei de uma coisa que eu não devia saber, e eu deixei o outro saber que eu sei dessa coisa, né? Isso, vamos dizer assim, faz da vergonha um afeto fundamental das nossas fantasias inconscientes. Ali onde há fantasias inconscientes, sempre há vergonha. Sempre há uma detenção. Isso, bom, antes de Freud, antes de Lacan, antes da pós-modernidade. O que acontece, isso é muito interessante, é que alterou-se o regime de figuração social das nossas fantasias. Então, meu amigo Vladimir Safatli tem textos muito interessantes sobre isso. Ele diz assim, olha, o que aconteceu com as fantasias pedófilas, com as fantasias de ciúmes, com as fantasias agressivas, com as fantasias sádicas, que a gente, assim, escondia debaixo dos livros secretos e impedia que as crianças vissem. Onde é que estão essas fantasias horríveis? Abre um canal de televisão e vai estar lá uma propaganda de uma criancinha erotizada, outra mulher apanhando, o cara numa situação masoquista. Abram a nossa estética, as nossas artes visuais. As fantasias, no sentido freudiano, elas se tornaram peças de marketing. Elas estão a céu aberto. Não tem mais, vamos dizer assim, um véu, um encobrimento, a ideia de que eu vou confessar uma fantasia que seria uma coisa proibida. Não, não tem nada proibido, afinal, né? Então, o que acontece, né? As fantasias, elas podem ser livremente expostas, mas eu não posso denunciar que eu estou implicado nelas. E elas, pelo fato de elas estarem socialmente disponíveis, elas frequentemente vão me causar vergonha. Então, o que eu faço em relação à vergonha? Algo semelhante ao que eu fazia em relação ao medo. Eu construo uma espécie de muro simbólico, né? Eu digo, isto não deve existir, né? Eu crio um grupo de mães no WhatsApp. Já viram falar em mães do WhatsApp? Essa é uma coisa realmente perigosa, né? Porque se juntam, e elas se juntam num sistema de autoconfirmação, de que funciona como um daqueles helicópteros, né, voando, e de repente eles localizam que tem alguma coisa que é fonte, obviamente, de vergonha, né? Vergonha para uma, para outra, enfim, porque pega na fantasia inconsciente. E o que a gente faz com isso? Manda um MiG mandar uma bomba atômica sobre aquela pessoa, porque ela usou aquela palavra. Porque ela não agiu daquela maneira, porque ela não se preveniu o suficiente. Enfim, a gente transforma a vergonha em ódio, a gente transforma a vergonha em culpa, a gente transforma a vergonha em outra coisa. Isso é um dos motivos, ou um dos elementos que concorrem para a produção da chamada cultura do ódio, né? Acho que tem duas maneiras de definir a nossa cultura assim, contemporânea. Uma é pós-verdade, é você é diferente de mim, então eu te odeio. Você tem um gozo que não cabe na minha fantasia, então eu te massacro. E a segunda é a cultura da indiferença. Ou seja, todas as fantasias estão aí, cada um na sua e todo mundo numa boa, desde que você não fisgue, desde que você não entre, desde que você não toque na minha fantasia. Porque daí eu vou fazer uma campanha de mães de WhatsApp e você vai pagar caro. Olá. Tá bom, claro, estou falando demais. Vocês querem continuar? Eu poderia indefinidamente, sim. Tem. Eles têm interesse, sim. Eu sou o raio telepático, sim. Então... tá. Então, vamos lá, gente. Então, vocês pegaram o espírito da coisa, né? Depois, enfim, eu falo exatamente da alma revolucionária, do feminismo, das políticas de identidade, enfim, da pós-verdade, enfim, esses temas assim que vocês podem intuir que tem que ver com novas modalidades de sofrimento. Mas deixa eu ouvir vocês. Dúvidas, Marcos? Não, eu vou passar aqui. Oi. Pessoal aí fora também pode
pode contribuir aí com angústias, comentários, perguntas. Vamos ali. Tá ótimo. Na verdade, não é uma pergunta, você só anunciou e quero que você fale, tá? Você falou, no livro eu falo de políticas de identidade e feminismo. Fale mais sobre isso. Ai. Tá bom. Como trata o feminismo no livro? Só para o pessoal lá fora saber. Mais uma aqui? Mais uma e depois a gente devolve? Você? Tudo bem? Eu fiquei um pouco... Ana Virgínia, eu fiquei curiosa com a parte que você divorcia a coisa, a matéria, o corpo, da pessoa. Como se as relações de afeto que a gente criasse como uma possível traição, que é o bicho-papão de qualquer ciúme, não fosse também uma relação pessoal. Foi. Tá, não, é perfeito, porque é uma colocação irônica, é uma colocação crítica, justamente a isso que você está colocando, né? Como se a nossa relação com as coisas não fosse... O corpo não fosse algo pessoal, algo indeterminado, e o que a gente chama de pessoa não fosse muito menos livre do que a gente imagina que é, né? Então, essa espécie de curto-circuito entre as duas coisas, ela foi forçado, né, a partir daí do Kant, a partir da teoria do contrato, para mostrar, primeiro, que o casamento não é bem um contrato. A gente acha que é, mas ele é uma coisa a mais ou a menos que um contrato, e que muitas vezes o contrato é quase que um sintoma, né, para essa relação. Eu estou criticando essa ideia de que a boa conjugalidade é aquela que é celebrada por um contrato desse tipo, né? No fundo, até discutindo um pouco com a ideia de que a gente vai ter uma relação melhor, mais igualitária, inclusive, se a gente pensar as coisas necessariamente em relação à lei, né? A crítica é um pouco assim, um dos vilões da intimidade é a judicialização da vida cotidiana, né? Judicialização não quer dizer só eu meto um processo contra você, você fez uma coisa que eu não gosto, em vez de falar com você, eu chamo um advogado, né? Judicialização é uma mentalidade que pensa nossas relações a partir de uma espécie de igualdade abstrata, de igualdade dada pelo bom diante da lei, né? O que, obviamente, agora passando para a questão do feminismo, é muito importante para as nossas políticas de identidade, né? Que hoje ainda discriminam, exilam, impedem que determinados subjetividades com determinados traços de identidade compareçam diante do universo civil, do universo da lei, de forma igualitária, né? Então, raça, classe, gênero, como, vamos dizer assim, fatores de exclusão da representatividade, da fala, do reconhecimento, né? Então, diria assim que a experiência, né, políticas do sofrimento cotidiano. Eu entendo que o sofrimento ele depende de três coisas importantes que o define. A primeira são os atos de reconhecimento. Então, qual que é um problema? A gente achar que nossa experiência amorosa ela vai conseguir ser reconhecida na forma da lei. Ou seja, eu tenho direito a seu amor. E você tem direito ao meu amor. Quando isso acontece, o que você acaba produzindo é o ódio, né? Toda vez que você diz, por exemplo, para um filho, você é obrigado a amar o seu irmão, você está dizendo para ele, deteste essa pessoa até o final dos tempos, né? Porque é a única solução para uma interpelação desse tipo, né? Então, há muito sofrimento que vem do caráter coercitivo para o reconhecimento e do caráter impeditivo do reconhecimento. Então, determinadas
formas de sofrimento, elas são tornadas invisíveis. Por quê? Porque elas estão ligadas a, bom, essa pessoa é negra. Não, essa pessoa é uma mulher. Então, o que ela está sofrendo, eu não posso reconhecer como eu reconheceria algum outro. Por quê? Porque você tem esse determinado traço. Né? O segundo elemento fundamental para pensar o sofrimento são as narrativas. Eu falei bastante disso aqui. Né? A forma como a gente conta a nossa história, né? A gente cria a nossa história no espaço de uma certa intimidade, é a forma como a gente sofre. E se a gente não consegue contar, e se a gente não consegue compartilhar isso, a gente vai sofrer de uma maneira muito específica, que é essa que eu estou tentando descrever aqui. O terceiro elemento fundamental para a experiência de sofrimento é a transitividade. Né? O fato de que a gente não está exatamente em relações de indivíduos livres que formam contratos por independência e autonomia, porque quando a gente fala em sofrimento, há um elemento contagioso. Né? Por exemplo, se eu gosto de você e você está sofrendo, eu sofro porque você está sofrendo. E se você gosta dele e ele percebe que você está sofrendo porque eu estou sofrendo, eu começo a sofrer porque você está sofrendo porque ele está sofrendo. E aquela pessoa que ele gosta também sofre na medida em que ele está sofrendo. Tudo bem? Essa dimensão, ela é fundamental no laço amoroso e ela não é incluída pela lógica contratualista. Né? Então, no fundo, o que eu estou querendo fazer não é separar pessoas e coisas. É tentando mostrar que elas não são separáveis. E que os nossos modos de relação estão fazendo isso. E porque eles estão fazendo isso, eles estão matando certas experiências de indeterminação, estão matando certas experiências de intimidade. Tá? Bom, em relação às políticas de identidade, que foram, vamos dizer assim, um acontecimento dos últimos 20 anos, né? A ideia de que a gente pode se organizar não apenas para pleitear determinadas reformas num sistema, vamos dizer assim, representativo e impessoal, mas que há uma espécie de logro nas regras do jogo. Tá? De que existe um universo em que as regras elas são feitas, elas são administradas, elas são geridas, por exemplo, por homens. As regras da ciência, as regras da cultura, as regras de diversos campos. O que a gente tem, então, como uma espécie de consciência sobre isso? A emergência de políticas de identidade. Tá? Políticas feitas, né, pela identificação em torno de um modo de sofrimento comum. O que me parece absolutamente importante, decisivo, e o que no fundo aconteceu de mais novo na política nos últimos 20 anos, vamos falar assim. Tá? Só que, e aqui eu vou seguir uma teórica americana chamada Nancy Fraser, as políticas de identidade acabaram ocupando a maior parte do interesse da esquerda, do pensamento crítico. Quer dizer, é isso que a gente tem para fazer. Tá? É pensar a redução das nossas diferenças, é pensar a organização das nossas identidades. E a economia? Bom, a economia você entrega para o pessoal que assim vai fazer menos mal. Né? A economia a gente entrega para aqueles que vão praticar um neoliberalismo mais adocicado, mais edulcorado e etc. Mas a gente não vai se meter com isso. Tá? Essa partilha, né, esse acordo involuntário, esse acordo que foi se dando sem que nunca apertasse o braço do outro, ele nos levou a dois problemas seríssimos. Um é a emergência de um giro conservador, né? Um giro que vai dizer assim, olha, se a única coisa que nos diferencia são as identidades, né? E se é o único pleito que vocês digo, a esquerda consegue pôr é um pleito em termos de identidade, eu vou assumir a minha também. Eu vou ser o Donald Trump. Eu vou, enfim, ser suprematista. Eu vou jogar, né, na chave da identidade, que é a minha, branca, por exemplo, e tentar impor a minha identidade a você. Né? E se você tiver mais força, você reage. E se você tiver mais força, você leva. Se eu tiver mais força, eu vou me impor
enquanto, então, uma política obscena, uma política opressiva, né? Mas que, no fundo, foi formada por uma certa confiança demasiada, né, nas políticas de identidade. Então, isso, vamos dizer assim, é um problema que a gente tem que repensar, é um problema com o qual eu termino o livro. Né? E o outro lado desse problema diz respeito à relação que a gente vai ter em certos tipos de feminismo. Claro que há muitos feminismos mais avançados que são contra-identitários, né? Ou seja, que estão lutando, no fundo, para que ninguém que tenha que ser discriminado por pertencer a um gênero ou outro. Que ninguém tenha que o Estado não tenha que se meter com quem pode casar e quem não pode casar. Que esse tipo de ingerência sobre a vida íntima, sobre a vida privada das pessoas, não tem nada a ver com o que é o campo do político. Né? Bom, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar o que seria um sujeito à altura da experiência de gênero. Tá? Um sujeito que não seria inteiramente determinado pela sua identidade. Né? Inteiramente determinado por aquilo que, vamos dizer assim, vou tentar definir a identidade mais ou menos assim. Né? Você tem um objeto, né? E você tem traços desse objeto. Alguns traços são essenciais, outros traços são contingentes. E eu fico tentando, então, descobrir quais são aqueles essenciais, que são formativos daquela substância, daquele objeto, e, a partir disso, eu, então, estabeleço uma determinada posição de mundo, uma determinada política, né, de valorização desses traços. Isso se choca, em certa medida, com algumas teses muito importantes da psicanálise, que vão justamente apontar para o fato seguinte: a experiência da intimidade, a experiência do sujeito, não é uma experiência de sucesso da identidade. Nossa experiência está baseada na ideia de que a identidade é um fracasso, de que a identidade é um sintoma, de que a identidade é uma solução provisória, de que a identidade é uma espécie de máscara necessária. E que aí a gente chega nesse impasse. É uma máscara necessária para a gente conseguir se juntar, para a gente conseguir se coletivizar, para a gente conseguir reivindicar. Mas, quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai tornando essa máscara um elemento substancial. Um elemento dotado de valência positiva. Um elemento que nos aliena a essa identidade. E aí nós temos problemas, porque isso vai ter efeitos de ódio, isso vai ter efeitos de desorganização subjetiva, isso vai ter efeitos de perda de intimidade, por exemplo, né, para me concernir aqui ao meu trabalho. Que mais? Vamos lá. Boa noite, professor. É sempre muito rico te ouvir, eu sempre vejo seus vídeos. Acompanho seu trabalho há algum tempo, muito legal estar aqui. Eu tenho duas perguntas diferentes. Uma é sobre o trabalho do William Reich, a quem eu tive contato num momento muito importante, e eu fico sempre atrás do momento que você vai falar dele. Esse vídeo, eu queria te pedir para falar um pouquinho, pegando um pouco o gancho do corpo, qual é o lugar do corpo nesse contato com a solidão e com a determinação ou não da identidade. E a outra pergunta é sobre um outro tipo de relação de grupo, da amizade, porque a gente fala muito sobre a relação de casal e sobre a relação de família. E eu sempre me inquieto a respeito dos todos esses sentimentos, angústia, ciúme, possessividade, contratos, etc., especialmente a partir do WhatsApp, das redes sociais, em relação às amizades que são talvez não contratuais, não sei. Enfim. Bem legal. A pergunta sobre o Reich. Reich é um autor que eu acho muito bacana, um autor que a gente lê pouco. A gente identifica o Reich com esses momentos visionários, que são legais também, a vegetoterapia, a orgonioterapia, o momento que ele vai para os Estados Unidos, é preso pelas suas ideias de esquerda, mas também porque anunciava que curava o câncer com a máquina de orgônio. O Reich é o tipo do intelectual, do pensador que nos falta, né? Quer dizer, corajoso, ousado, capaz de tentar articular coisas assim distantes, como Freud, Marx, Bergson, Nietzsche. Né?
Eu diria duas coisas assim, fundamentais num certo resgate do Reich. Né? O primeiro é o que o meu querido professor de Reich, Paulo Albertini, né, tem estudado bastante, que é o Reich da análise do caráter. Né? Que é uma teoria muito interessante sobre como a nossa resposta ao outro, voltando na tua questão sobre o corpo, ela não é só uma resposta feita assim de palavras, de muros concretos, mas é uma resposta que cria uma certa corporeidade, né, que ele chamava de caráter, né, caráter anal, caráter fálico, que é uma coisa que é uma espécie assim de história contada pelo corpo, da história dita na experiência corporal. E que ele me parece, então, essencial por permitir ser um pioneiro nisso, né, na ideia de que o corpo conta. O corpo é uma forma de falar. O corpo é justamente a matriz fundamental dessa experiência de indeterminação. O que virou o corpo hoje? Massa plástica. Corta, vira, põe, tira, muda. Quer dizer, é uma matéria que você vai ajustando. Justamente não. O Reich diz assim, isso tudo é bacana, mas o legal é que o corpo é o seu Unheimlich. O corpo é o seu estranho íntimo, que você acha que você o domina, mas ele está cheio de silêncios tenebrosos, ele está cheio de esquinas desconhecidas, ele é uma substância que mostra justamente ali no teu mais íntimo como a sua identidade é uma fantasia. Como a ideia de que você se apreende no seu corpo, o lugar onde você se apreende no seu corpo é o lugar onde o outro te apreende, é uma completa conjectura imaginária. Né? Essa ligação que o Reich faz enquanto houver uma reformulação dos nossos usos do corpo, usos dos prazeres, não vai haver transformação política, eu acho absolutamente visionária, certa e irrevogável. Você vê isso, vê a relação assim brutal entre certo tipo de uso do prazer, né? Abuso do outro, imposição, autogoverno de si, mascaramento, semblante. Você vê que uma relação com o corpo desse tipo está numa relação política deste outro tipo. Não é um acaso. E uma relação com o corpo desse tipo gera uma relação política distinta. Isso foi uma intuição assim simples e poderosíssima do Reich. Né? A tua segunda pergunta também é crucial, né, porque é um dos temas aqui do livro, a ideia de que o que nos falta para a reconstituição de um espaço de intimidade são experiências radicais de amizade. Né? A gente, justamente, né, voltando na chave de, é tão fácil ser íntimo, liga no Facebook, começa a falar de si, qualquer um vai chegar lá e falar, te adoro, por quê? Porque eu gosto da mesma coisa, você gosta disso, eu gosto daquilo. A definição de Aristóteles de amizade é aquela possibilidade de diferença entre iguais. Por isso não tem, por exemplo, amizade entre pais e filhos. Pode haver amor, carinho, uma série de coisas, mas entre pais e filhos não tem amizade. Por quê? Porque não tem essa iguais a partir do qual a gente faz a diferença. Um vai ser sempre o pai, o outro vai ser sempre o filho. Não posso trocar, não pode. Vamos fazer igual. Não vai dar para fazer igual, a não ser que você minta. E a hora que você mente sobre esse ponto, você cria uma intimidade inautêntica. Você cria uma intimidade falsa, você parasita a intimidade. Você cria um gadget de intimidade, que é o que nós temos poluindo o ambiente o tempo todo. Né? Então, a experiência radical da amizade é justamente o contrário de, você gosta do Palmeiras, eu também, então a gente é amigo. Não, o verdadeiro amigo é que é o corintiano e o palmeirense. Quer dizer, como é que a gente consegue fazer algo interessante com alguém que não gosta do que você gosta? Essa regra, abra qualquer Tinder, rapper, essa regra está devastando as escolhas profissionais dos nossos adolescentes, que é confundir o que você gosta com o que você quer. O que você gosta não tem nada que ver com o que você quer. Mas, veja, a lógica da amizade baseada nessa identificação cria pseudo-amizades.
E o dia que o cara diz, bom, mas eu gosto de Beethoven. Não é Bach? Sai da minha vida, seu idiota. Né? É ridículo. Né? Uma ideia básica sobre isso. Eu gosto de música. Eu adoro música. Eu gosto muito de música. Então eu quero ser músico. Não, cara. Gostar de música. O que vai acontecer se você escolhe fazer música porque você gosta de música? É que você vai odiar música. Por quê? Porque você vai pegar aquela coisa mais preciosa para você, que você tem uma relação de solitude, de autoaperfeiçoamento, de intimidade, e daí vai ter que tocar no barzinho enquanto todo mundo conversa para um negócio que você não quer aquela música, e amanhã, de novo, outra vez, vai tocar no barzinho e vai dar aula de violão para pessoas que não estão interessadas, que não tem nada que ver com o seu gosto. Ou seja, você vai destruir o seu gosto e você não vai fazer o que você quer. O desejo é uma coisa, o gosto é outra. Ou, em termos lacanianos, o desejo é uma coisa, o gozo é outra. Né? Não é à toa que a gente tem uma dificuldade assim, para lidar com a diferença entre o que é um transgênero, o que é homossexual. Porque a gente tem essa mania, né, machista de achar que gênero tem que vir junto com essa fantasia, tem que vir com essa modalidade de gozo. Não tem, a relação é contingente entre essas coisas. Né? E a amizade é o espaço onde você exercita essa diferença. Onde você diz, porra, você gosta de um negócio que eu acho que quem gosta desse negócio é um idiota. Ah, é? Pois então você é meu amigo. Né? Que mais? Gente, vamos fazer uma última rodada, todo mundo que tiver a fim de perguntar. Você está com um cara que está com vontade de perguntar. Perguntar? Manda! Pessoal, aqui? Uma pergunta. Eu queria saber como é que você vê essa onda conservadora que muita gente tem citado e tem visto no campo da religião, na moral, em algumas características, até nas redes sociais, que, para mim, a avaliação tem um perfil conservador funcional de classificar e rotular. Eu queria entender um pouco, de uma maneira geral, se isso também influi nas relações humanas, nas relações de intimidade também. Sim. Tá. Mais alguém aqui quer fazer pergunta? Amados? Aqui tem uma. Tá, Tati. Aproveitando tudo isso que já foi falado, assim, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como deslocar um pouco esse tipo de relação, sair dessas falsas relações de intimidade, assim. Cura. Não, coisa de algo produtivo. A resistência a isso, né? Exit, né? Mais alguém? Encerrar as perguntas? Você? Tá. Dobradinha. Na verdade, também, complementando um pouco, não sei nem se foge tanto ao tema, mas qual é o que a gente também faz de rotular esse conservadorismo, esse outro, que é sempre o grande inimigo com caps lock, para usar, enfim. Idêntico a si mesmo, né? O grande vilão, né? Que é uma identidade, né? Sim, né? A questão da religião, ela tem ramificada, né? Começaria dizendo assim, vamos observar que nesse período que eu estou tentando analisar, a gente teve uma mutação dentro das formas religiosas no Brasil muito importante. Né? Até então, havia um catolicismo de esquerda, comunidades eclesiais de base, teologia da libertação, havia uma espécie de articulação entre formas, vamos dizer assim, de experiência religiosa, e eu vou colocar ali que são narrativas fundamentais para constituir regimes de intimidade, e aspirações, vamos dizer assim, transformativas, aspirações de liberdade, aspirações de reformulação das relações sociais. Né? Bom, o que aconteceu? De um determinado papado para cá, isto foi revertido. Né? O catolicismo no Brasil ele se retirou completamente dessa arena. Né? Ele se demitiu.
E o que a gente viu emergir no lugar foi um tipo de religiosidade, que o Reginaldo Prandi vai chamar de religiosidade de resultado, né? Ou uma religiosidade que tem como um traço fundamental o contratualismo. Né? Quer dizer, eu sou o ministro dessa igreja. Deus me ajudou. Eu ando com o meu carro Audi, isto é a prova da minha fé. Prova de que eu fui agraciado por Deus. Esquece mediações, esquece o filho, é relação direta com ele. Ou seja, uma relação que pula aquilo que durante muitos séculos foi um regime de construção de a resposta que não vem, o signo que estará onde, a leitura de mim que implica o que? O eco do vazio, o eco da ausência, o eco do bom, da reconstrução de um sujeito por vir. Tem um conjunto de narrativas absolutamente clássicas para a constituição de intimidade ligadas à experiência religiosa. O que você teve? A desativação disso, o desligamento disso, em relação à transformação social, por um lado, e a emergência de uma religiosidade sem intimidade. Uma religiosidade que tem, vamos dizer assim, no seu forte, cumprir o papel que o Estado não está conseguindo fazer, que é produzir assistência, que é produzir laços, que é produzir comunidade, que é outra experiência super importante, que é protegermos uns aos outros, é conseguir com que a gente crie experiências de ajuda mútua, de amizade, vamos dizer assim, um certo compartilhamento defensivo. Né? Bom, isso mudou o perfil, está mudando o perfil da nossa experiência religiosa. Num outro sentido, a tua pergunta é muito boa, porque, juntando com a dela, né, porque faria a gente pensar o seguinte, mas que forma de religiosidade, pensando na religião como cultura, como experiência, como vamos dizer assim, como história, né, como modo de subjetivação, não só como teologia. Né? Estou discutindo a pertinência, né, de uma ou de outra, mas qual a forma de narrativa religiosa ela poderia nos ajudar a reinventar a intimidade. Né? Uma aposta, né, uma exit possível, e que a gente vê, assim, a gente acompanha na clínica, são as religiões que prescindem de teologia. Por exemplo, as religiões orientais, mais propriamente falando, o budismo e o zen budismo. Né? São formas religiosas que te convidam ao quê? O que você vai fazer, então? Bom, se você não vai adorar e seguir um roteiro e ritual e etc., você vai fazer o quê? Você vai ficar em silêncio. Às vezes diante de uma parede, às vezes diante de si. Meditar. Na psicologia emerge uma técnica, na verdade, que vem sendo adotada por muitas modalidades de psicoterapia, que é o mindfulness. Né? Médicos, a gente usa em situação de catástrofe social, que simplesmente, vejam só que louco, é uma forma de religiosidade, né? Baseada em, fique um pouquinho quieto. Só isso, quieto. Fique um pouquinho assim, sem se ocupar com, né, separar-se, né? Isso tem que ver com o sagrado, com o transcendente, né? A experiência do separar-se, é a experiência da contra-identidade. Né? Aí, passando para esse, vamos dizer assim, esse mito laico, às vezes nem tanto, essa necessidade aparentemente estrutural de criar monstros da antirrazão, né? Para criar monstros do neoconservadorismo, monstros, vamos dizer assim, de uma direita que a gente pergunta assim, poxa, mas onde é que estava isso tudo? Né? A gente pensava que estava indo para um outro lugar, mais ou menos, de repente, 180 graus, né? Inverte para o sentido, enfim, que estava muito desprevenido em relação a isso. Né? Eu diria que, em parte, essa retomada é um efeito rebote, um efeito colateral, um sintoma colateral de a gente formar uma geração, talvez duas, em que as nossas diferenças políticas são diferenças de identidade.
Né? Voltando na resposta que eu tinha dado. Se o problema com você é que você tem uma identidade que não é como a minha, eu vou criando isso. E o outro, cara, ele vai criando isso também, só que no sentido inverso. Ele vai dizendo, então basta que eu assuma que eu tenho uma identidade. Qual é a minha identidade? Minha identidade é sempre formada pelo olhar do outro, né? Conjugada com o meu, mas a partir do outro. Se o outro me vê como um canalha, e se ela está dizendo que eu sou um canalha, e de repente eu começo a achar que eu sou um canalha, né? E eu começo a achar que, assim, para sobreviver no mundo corporativo, e isso quem atende o mundo corporativo sabe, né? A pessoa vai dizendo, eu tenho que ser um canalha. Afinal, ser um canalha não é uma coisa tão ruim assim, né? Ser um canalha é uma coisa que você faria também, né? Se fosse dado para você as mesmas situações, você agiria assim, né? Ou seja, é o sintoma que precedeu esse giro, que o Zizek descreveu como cinismo, né? Que é o quê? Que é uma tentativa da gente lidar com essa imputação de insuficiência, né? Nunca estamos à altura de uma expectativa, de um ideal social que a gente não cumpre. Chega uma hora que a gente faz... O pior tipo de esquerda é aquele que rapidamente vira para a direita. Como esse giro acontece? Né? No quadro de, se eu não consigo alcançar aquilo que eu devia ser, é porque eu sou um canalha. Chegou um ponto que os canalhas disseram, tá bom, então vamos assumir o poder. Nós, os canalhas. Canalhas, univos. E pronto. E uma hora que o poder perdeu a vergonha. Uma hora que... Então, já que o jogo está sendo proposto nesses termos, já que a única crítica que a gente consegue fazer ao capitalismo é uma crítica moral, de que são egoístas, malvados, fazendo coisas erradas, e se projeta para o outro essa figura monstruosa, na qual alguns vão se identificar. E aí confirma o que você estava, vamos dizer assim, especulando. No final, estão todos especulando com canalhas que são sempre os outros, e que estão tornando a vida realmente impraticável. Né? Como a gente pode resistir a isso, como a gente pode inventar alternativas a isso, tentei sugerir algumas, né? Algumas relativamente simples, como o retorno à solidão, como distinção entre o que você gosta e o que você quer, como crítica da nossa confiança em ideais identitários. Chega disso, isso historicamente não é necessário. Como a pergunta dela, né, a reinvenção de formas de amizade não instrumentais, né? Invenção de experiências produtivas de indeterminação, né? A gente precisa reaprender a se angustiar, gente. A vida não é um docinho de coco, que se tem uma coisa que dá errado é porque você fez algo que não devia. A vida assim é muito pobre, né? Uma vida baseada em conforto e segurança. Muito pouco, mas é o que tem para hoje, né? Basta dizer passo para essas, né? Que talvez alguma outra coisa apareça no menu. Tá bom? Então, acho que é isso aí, né? Agradeço vocês, gente. Super legal. A gente vai montar uma mesinha para o Dunker assinar uns exemplares. Vou assinar, então, alguns livros, para quem quiser. Tá bom. Obrigada. Valeu, gente. A todo mundo. Valeu.